O Banco Inter já subiu mais de 2.000% desde o IPO e com certeza valeu muito a pena para quem comprou lá atrás as ações do Banco Inter e segura, carrega até hoje. Mas a pergunta é, será que vale a pena investir hoje nas ações do Banco Inter? Se você está na dúvida, eu trouxe aqui uma série de questões que vão te ajudar a entender melhor se no momento vale a pena ou não vale a pena investir nas ações do Banco Inter. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro. Eu sou David Guedes, economista e educador financeiro. Se você ainda não me conhecia, ainda não estava inscrito aqui no canal, já aproveita para fazer isso agora. Já ativa o sino das notificações para receber sempre em primeira mão os avisos de quando tem conteúdo aqui no canal. E já deixa o seu like também, porque ele é muito importante para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e também o canal a crescer. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno Banco Inter, que já subiu cerca de 2.100% desde o IPO. O IPO a preço ajustado, o BID4, né, ação preferencial do Banco Inter, foi em R$1. Isso se a gente ajustar alguns eventos como desdobramentos e dividendos. Hoje, na data de gravação desse vídeo, essa mesma ação está custando cerca de R$22. Isso, no final das contas, significa dizer que se você tivesse investido R$10.000 lá no IPO, tivesse as ações ainda hoje, esses mesmos R$10.000 investidos, teriam virado R$220 mil aproximadamente, isso em pouco mais de 3 anos. Bom, mas vamos tentar entender alguns porquês desse negócio estar sendo tão bem visto pelo mercado. Apesar de alguns investidores e gestores de fundos acharem que as ações do Banco Inter estão muito esticadas, o preço esticou demais e alguns deles até apostam contra, apostam na queda das ações. Nós vamos falar sobre isso já já. Antes disso, vamos procurar entender um pouquinho mais desse negócio, do que era o Banco Inter, do que se tornou o Banco Inter e do que, quem sabe, ele está se tornando daqui para frente, dada a filosofia de uma empresa que aposta muito em crescimento e não tem medo nenhum de crescer, de expandir. E é isso que alguns números que eu vou te mostrar já já dizem. Antes disso, vamos entender o negócio, né? O Banco Inter vem com uma proposta de ser uma alternativa aos tradicionais bancos, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, que são os mais populares, os mais conhecidos, né? E qual é a grande dor do consumidor, do cliente desses grandes bancos? As tarifas, né? As tarifas e as altas taxas de juros. Sendo que as taxas de juros têm muito mais a ver com o Brasil em si, né? Com as taxas praticadas no Brasil como um todo, é um pouquinho mais difícil de mexer, mas nas tarifas é possível mexer mais, né? E mexer 100% nas tarifas, como é a proposta justamente do Banco Inter. Os bancos tradicionais costumam cobrar tarifa para manutenção de conta, cartão de crédito. Antes do Pix cobravam também tarifas para transferências bancárias, as tarifas PJ também de conta, de cartão de crédito, tarifa para emissão de boletos, enfim, uma série de tarifas que comumente os bancos cobram, mas a proposta dos bancos digitais, e um dos maiores exemplos de bancos digitais é justamente o Banco Inter, né, o segundo maior do país. Isso se a gente considerar o Nubank um banco digital. Na verdade, o Nubank não é exatamente um banco digital, não tem todas as características de um banco, mas como muita gente utiliza e considera o Nubank um banco, o Banco Inter ocupa a segunda colocação dentre os bancos digitais, se não a primeira. E com essa proposta de zero tarifa para tudo, obviamente muita gente passou a abrir conta no Banco Inter. Então é comum que muita gente tenha conta no Itaú e no Banco Inter, no Banco do Brasil e no Banco Inter, no Santander e no Banco Inter. Poucos ainda têm conta só no Banco Inter. Isso porque ainda existe um apego pelo atendimento pessoal, aquela coisa toda, que o brasileiro deve demorar ainda alguns anos para se adaptar, né, ao totalmente digital, como é a proposta justamente do Banco Inter. E tem outro lado positivo disso tudo, que também conquista os clientes, inclusive para fechar contas em outros bancos tradicionais, que são algumas tarefas que comumente exigem que o cliente vá até a agência, algumas coisas que ele precisa fazer lá pessoalmente, algumas autorizações, assinar alguma coisa, e no Banco Inter isso funciona de maneira digital. Você não precisa ir a uma agência. Tudo é solucionado de maneira muito prática, muito rápida e muito simples. E no final das contas, essa praticidade toda acaba fazendo com que mais pessoas conheçam o Banco Inter, porque as pessoas acabam comunicando a satisfação com um serviço que é muito mais ágil e exige menos tempo dos clientes. Hoje o Banco Inter já tem mais de 10 milhões de clientes, atuando em várias frentes, não é só banco. O Inter ainda atua no segmento de shopping online, o marketplace, seguros, crédito e investimentos. Aliás, em investimentos tem uma plataforma completa com renda fixa, renda variável, a possibilidade de investir no Tesouro Direto, a possibilidade de investir via fundos, enfim, é uma solução completa para o investidor, que tem inclusive um home broker para comprar e vender ações e fundos imobiliários com taxa zero. O Inter também tem algumas soluções bem interessantes, eu destaquei uma aqui,
que é, por exemplo, a possibilidade de aumentar o limite do cartão de crédito, que não tem anuidade. Então você pode solicitar o cartão do Banco Inter, o cartão de crédito assim que abre a conta. E uma vez que você tem lá determinado limite, por exemplo, de R$1.000, e você quer aumentar esse limite, assim como qualquer outro banco, você tem a possibilidade de aumento do limite com o relacionamento, à medida que vai aumentando a sua renda, o seu relacionamento com o banco, você vai pagando em dia, aquela coisa toda, você tem a possibilidade de aumentar, mas todo mundo sabe que isso leva alguns meses, né? E o aumento às vezes não vem exatamente como você precisa. Daqui a pouco você precisa migrar dos R$1.000 para os R$3.000 para suprir a necessidade. E aí, passados alguns meses de bom comportamento, digamos assim, você recebe um aumento de R$1.000 para R$1.400 e não soluciona na totalidade a sua demanda, né? Então, justamente para ter uma outra solução de crédito também, o Banco Inter abre a possibilidade de você investir num CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI, rende exatamente o valor considerado justo para o mercado, é um investimento interessante para uma liquidez diária, e você investe lá no CDB mais limite e justamente aquele valor que você investiu se transforma em crédito para você utilizar no cartão de crédito. Então isso acaba sendo uma vantagem para você que quer parcelar, fazer algumas compras ali, talvez no próprio Intershop, no próprio marketplace do Banco Inter. E aí, fazendo essas compras, utilizando, movimentando o cartão do Banco Inter, você tem aí sim esse valor que está lá investido preso até que você pague as parcelas correspondentes e ele volta a ter a característica, né? Continua tendo a característica de um CDB de liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento. Então, sempre aquela diferença entre o valor a mais que você tem lá no CDB mais limite e o valor que você utilizou de fato do cartão é o que fica disponível para resgate, o que eu acho uma solução bastante interessante, principalmente para quem precisa liberar de imediato mais limite no cartão de crédito. Inclusive, caso você queira ver mais detalhes sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico exatamente como é que funciona esse CDB mais limite, esse aumento do limite do cartão de crédito. Outra possibilidade que o Banco Inter abre, né, na verdade outro serviço que o Banco Inter tem, um benefício, é o cashback de 1% sobre os valores gastos no cartão de crédito. E ainda tem algumas outras vantagens aqui com o cashback, uns outros formatos de cashback também, justamente para fazer com que o cliente fique preso ali no ecossistema do Banco Inter e utilize o dinheiro, não saia dali nem para fazer compras de alguma coisa, não retire o dinheiro, né, vai comprar pelo próprio Banco Inter. Na função do Intershop ali, você consegue acompanhar pelo próprio aplicativo e tem diversas lojas lá, como Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, antiga Ponto Frio. Enfim, tem uma infinidade de lojas lá que você pode comprar e ganhar cashback. Às vezes você tem lá um desconto bem interessante oferecido no Intershop e mais um cashback que pode variar aí, segundo a minha experiência, de 2% a 12%. E falando em números do marketplace do Banco Inter, ele já chegou a mais de 1,8 bilhão de reais transacionados ali na plataforma. E desse valor todo, aproximadamente 5, 6% ficam com o Banco Inter. É o que o Banco Inter cobra de taxa para hospedar todas essas lojas, né? Então, o Banco Inter acaba sendo uma vitrine para essas lojas todas, para essas marcas todas, para deixar lá, eles pagam, né? Na verdade, sobre as compras ali feitas diretamente no Intershop, fica entre 5% e 6% pro Banco Inter. Só para você ter uma ideia do quanto os clientes usam de fato o Banco Inter, só no último trimestre, né, o primeiro trimestre de 2021, foram mais de 281 milhões de logins no aplicativo. E esse engajamento todo dos clientes acaba levando o Banco Inter a ter um custo de aquisição de novos clientes bastante baixo em comparação a outros players do mercado. Isso significa dizer que os clientes do Banco Inter estão bastante satisfeitos, o que é um ponto muito positivo. E o Inter tem inclusive alguns fãs que acabam recomendando para os amigos, para os familiares, a abertura de conta no Banco Inter. E com isso, muitas contas são abertas a custo zero de marketing direto, digamos assim. A visão do Inter fica muito clara nas palavras do CEO, quando ele fala que esse ecossistema montado pelo Inter tem o propósito de entregar eficiência e conveniência. Na parte de seguros, os números do primeiro trimestre de 2021 são bastante positivos. Foram 367 mil novos segurados só nesses primeiros 3 meses do ano. Na parte de investimentos, o Inter tem 1,5 milhão de clientes ativos. Isso dá 15% de toda a base. E a receita dos investimentos chegou a 15 milhões no primeiro trimestre de 2021. E falando em receita, as receitas totais do Inter subiram 95% em um ano, na comparação exatamente com o mesmo período, o primeiro trimestre do ano passado.
e chegaram a 541,8 milhões no primeiro trimestre de 2021. Beleza, até aqui a gente já viu que o Banco Inter está crescendo bastante, tem uma filosofia bastante atrativa para investimentos, para expansão. Tem uma ideia que o cliente compra muito, o cliente é satisfeito com o Banco Inter e isso ajuda muito o Inter a crescer. Esse ecossistema todo montado faz com que o cliente fique girando dinheiro ali dentro, o que é muito positivo para a empresa, uma vez que ela consegue ficar rentabilizando em vários tipos de produto com o mesmo cliente. E também a gente já viu aqui que tudo isso aconteceu de quando o Banco Inter abriu o IPO para cá, ou seja, todo esse ecossistema criado veio desde o IPO. E a gente está falando aqui de 3 anos. Então, em 3 anos, o Inter inventou muita coisa e muita coisa que deu muito certo. E isso explica, em partes, os números bastante esticados de fato do Banco Inter quando a gente olha para alguns indicadores de valuation. Eu trouxe alguns aqui bem básicos, como o P sobre VPA, que está em 15,16 nesse momento, bem acima da média, inclusive, do próprio Banco Inter. O P sobre receita, o preço sobre receita, que está acima de 45 vezes, também muito acima da própria média do Banco Inter e nem vamos falar em relação aos outros players do mercado, embora a gente esteja falando aqui de negócios diferentes, Mas vamos lá. O preço sobre lucro do Banco Inter está em 2.800. Isso, na prática, significa que se o Banco Inter mantivesse o lucro que tem hoje, o acionista teria o retorno do capital investido em lucros apenas em razoáveis 2.800 anos. Mas é claro que olhando simplesmente para esses números, qualquer investidor se afasta. Eu até posso pagar um pouco mais caro por uma boa empresa, mas tudo tem limite. E esse pensamento está correto, inclusive, para várias e várias filosofias de investimento. Ainda mais quando a gente olha para o ROI do Banco Inter, que nesse momento está muito, muito baixo, e o ROI dos bancos tende a ficar ali, dos bancos brasileiros aqui, tende a ficar ali na casa dos 14%, acima disso. Dependendo do momento até chega a uns 18%, e o do Banco Inter está em 0,5% nesse momento. Mas nem tudo se resume a indicadores, a gente precisa olhar para a empresa como um todo, e eu tenho certeza que os investidores que olhavam para o Banco Inter, olhando simplesmente para os indicadores de valuation, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, chegaram a uma conclusão bem distante do que é a realidade hoje. Porque o Banco Inter conseguiu crescer de uma forma surpreendente, conseguiu consolidar e montar todo esse ecossistema que eu falei aqui. E no final das contas, quem apostava no Banco Inter lá atrás também não estava enxergando tudo isso, mas se deu bem. E só se deu bem porque colocou uma expectativa além daquilo que o mercado estava enxergando, Conseguiu enxergar algumas outras coisas, esperava algumas outras coisas, e isso se concretizou, Quem apostou no Banco Inter, ou seja, apostou é uma figura de linguagem, Quem resolveu investir no Banco Inter acreditando que ele iria gerar valor, conseguiu sim uma boa rentabilidade aqui, conseguiu uma boa valorização das ações e pode estar muito contente, inclusive, com a visão do banco, pensando nos próximos anos, na expansão do banco. Enquanto da fatia do mercado total o Banco Inter ainda vai abocanhar, ele está tomando bastante share ainda. A gente sabe que o Banco Inter investe bastante para aumentar a base de clientes, isso vai acontecer, vai seguir acontecendo ao natural, mas existe uma dúvida aqui fundamental quando a gente fala em valer ou não valer a pena investir no Banco Inter, que é justamente se o Banco Inter vai rentabilizar isso tudo ou não. Uma coisa é colocar muitos clientes para dentro, outra coisa é conseguir ganhar dinheiro desses clientes, conseguir rentabilizar essa base toda. Os grandes bancos conseguem ser máquinas de imprimir dinheiro porque eles seguem fazendo o tradicional, embora já tenham modernizado muita coisa, mas eles seguem cobrando algumas taxas, algumas tarifas, e o grande desafio do Banco Inter é justamente conseguir não só abocanhar uma fatia dos clientes dos grandes bancos, como também do dinheiro desses clientes. Outro detalhe que eu trago aqui em relação a valer ou não valer a pena é a compra da Stone, que anunciou que vai investir 2,5 bilhões de reais por até 4,99% do Banco Inter. Isso nos mostra que a Stone, uma empresa que está listada lá na Bolsa Americana e, diga-se de passagem, cresce a números absurdos, está enxergando que o Banco Inter vale 50 bilhões de reais. E o valor de mercado hoje do Banco Inter está um pouquinho abaixo disso, em 49 bilhões de reais. Ou seja, a Stone está enxergando o Banco Inter pelo valuation do momento, num preço justo. E para encerrar, vale a pena frisar aqui que esse conteúdo não representa a recomendação de compra ou venda. Inclusive, a minha opinião, que eu vou manifestar aqui agora, não tem nada a ver também com recomendação de compra ou venda, beleza? Então vamos lá. O que eu enxergo hoje no Banco Inter é que ele está sem margem de segurança. O preço que eu estou pagando na ação hoje não me entrega uma boa margem de segurança.
Eu enxergo sim como uma boa empresa, eu acredito muito nesse negócio para o longo prazo, mas eu enxergo outras oportunidades melhores dado o preço atual do Banco Inter. Essa é a minha opinião como investidor, mas eu quero saber a sua. Manda aí nos comentários se você já investe no Banco Inter, se está pensando em investir no Banco Inter, e o que você acha sobre o preço das ações. Se você acha que está caro, se está num valor justo, se você concorda com a Stone, ou se você acha que o Banco Inter está barato e esse é um bom momento para comprar as ações. Dito isso, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha ele com quem você quiser, já fica ligado aqui nos próximos vídeos que vão aparecer na tela aqui, que eu tenho certeza que é conteúdo que te interessa. Forte abraço e até a próxima.